Daí, pessoal, mais uma resolução. O serviço de atendimento ao consumidor de uma concessionária de veículos recebe as reclamações dos clientes via telefone. Tendo em vista a melhoria nesse serviço, foram anotados os números de chamadas durante um período de 7 dias consecutivos. Os resultados obtidos foram os seguintes. Aí eu tenho ali desde domingo até sábado o número de chamadas. Por exemplo, domingo foram 3 chamadas, na segunda foram 4, na terça-feira foram 6 e assim por diante. Eu tenho o número de chamadas em cada um dos dias da semana, no caso desses 7 dias. Sobre os dados representados, considere as afirmativas. Primeira, o número médio de chamadas dos 7 dias foi 6. Segundo, a variância dos dados é 4. E terceiro, o desvio padrão dos dados é raiz quadrada de 2. Bom, olha só, de cara eu já sei que uma dessas duas aqui, ó, ela está incorreta. Por quê? Porque eu sei que desvio padrão, olha só, desvio padrão, posso usar assim, ó, dp, desvio padrão, ou eu posso usar também assim, ó, letra ρ, desvio padrão. E aí o desvio padrão, ele é igual a raiz quadrada da variância. Então, se a variância é correta, a variância é 4, o desvio padrão será a raiz quadrada de 4 e é 2. Então, se essa for verdadeira, o desvio padrão está falso. Agora, se caso o desvio padrão é raiz quadrada de 2 e está correto, se isso aqui for verdadeiro, é porque a variância é igual a 2, já que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, essa segunda aqui seria falsa. Então, uma das duas é falsa. Então, eu já sei que, como verdadeiras, não pode ter 2 e 3 juntos. Aqui, por exemplo, ó, não pode. Ó, 2 e 3 juntos. Essa está eliminada. Certo? Então, eu fico e consigo eliminar essa letra E, em que eu tenho 2 e 3 corretos. Mas uma das duas pode ser corretas e a outra não. E pode, inclusive, ser as duas incorretas. Né? Pode ser as duas incorretas. Bom, mas eu vou fazer o cálculo então. Deixa eu colocar aqui, ó, tirar aquela chave lá. E vou colocar, repetir aqui, ó. Que desvio padrão, vou colocar já aqui mesmo. Ó. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Para eu fazer a variância, o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, e para eu fazer a variância, portanto, eu vou precisar da média, tá? Porque a variância e o desvio padrão são valores de dispersão que usam a média como referência. Então, eu vou calcular primeiramente aqui, ó, o valor da média. Então, média aritmética simples das chamadas. São 7 valores, né? São 7 dias, então eu vou aqui fazer a soma desses 7 valores e vou dividir por 7. 3 mais 4 mais o 6 mais o 9 mais o 5 mais o 7 e mais o 8. Isso vai dividir por 7. Média igual. Eu tenho aqui, ó, 3 mais 4, 7, mais 6, 13, 13 com 9, 22, 22 com 5, 27, 27 com 7, 34, 34 com 8, 42. Então, 42 por 7. Se eu tenho um pouco de dificuldade de somar assim mentalmente, eu posso ir agrupando. Ó, tipo aqui, ó, 3 mais 4, 7, 6 mais 9, 15. Olha só, 15 mais 5 aqui eu já pego 20. E aí 7 mais 8, 15. Ó, daí eu somo esses 3, 35, 42. Tá? Então eu posso fazer a soma associativa assim, também para ganhar um tempinho, né, e ficar de repente mais simples. Então eu tenho que a soma deu 42. 42 sétimos. 7, 13, 22, 27, 34, 42. E aí, então, a média fica 42 por 7, dá exatamente 6. 6 vezes 7, 42. Então, são 6 ligações, né, ou 6 reclamações. A média, então,
6 ligações, 6 reclamações. Isso é a média diária nessa semana. E aí eu já sei que a primeira aqui é verdadeira, né? Diz que o número médio de chamadas, né, dos 7 dias foi 6. Então essa primeira aqui, ó, verdadeira. Então a 1 é verdadeira. Onde tem 1 é verdadeira. Pode ser letra A e pode ser letra D. Muito bem. Vou para variância. A variância é feita pela média dos quadrados dos desvios em relação à média. A média é 6 e eu vou fazer a média dos quadrados dos desvios. Como assim? Olha só, 3 para a média 6, eu tenho 3 de afastamento, né? 3 de desvio. E aí eu levo ao quadrado. É a média dos quadrados dos desvios. O 4 para o 6 tem um afastamento de 2, tem uma distância de 2. 2 ao quadrado. O 6, em relação à média que é 6, o afastamento é nulo. Não tem afastamento, está igual à média. Então aqui eu tenho afastamento nulo ao quadrado. 9 para 6, a distância aí, a diferença é 3. Então aqui eu tenho 3 ao quadrado. O próximo é o 5. 5 para 6 tem um afastamento de 1. 1 ao quadrado. Depois eu tenho 7, que para 6 aqui, ó, também tem um afastamento de 1. E o último valor é 8. 8 para 6 tem 2. 2 ao quadrado. Então aí eu pego os quadrados dos afastamentos e agora faço a média. São 7. Divido por 7. Aqui eu vou dividir por 7. Eu tenho 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, vou melhorar esse 9 aqui. 2 ao quadrado, 4. 0 ao quadrado é 0. 3 ao quadrado, 9 de novo. 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado é 1 de novo. E lá no final, 2 ao quadrado é 4. Aí eu tenho 7 valores. Variância igual. 9 mais 4, 13. 13 mais 0, 13. 13 mais 9, 22. Mais 1, 23. 24. 24 com 4, 28. Isso divide por 7. Ó, tem para variância um valor exato. A variância resultou 4 chamadas quadradas. Ou reclamações, né? A variância ela tem a unidade elevada ao quadrado, é uma coisa meio estranha, né? Falar chamadas quadradas, mas essa é a unidade. 4 chamadas quadradas. Muito bem. E aí diz que a variância dos dados é 4. Olha só, verdadeiro. E o desvio padrão é raiz quadrada de 2. Aí não, né? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. O desvio padrão também vai dar exato, que é a raiz de 4. E aí o desvio padrão é igual a 2 e não raiz quadrada de 2. Portanto, essa terceira aqui é falsa. E as que ficaram verdadeiras, então, 1 e 2, alternativa D. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela tua visita ao canal e até a próxima.